João Guilherme analisa a rodada do Brasileiro e afirma: o Flamengo perdeu a chance de encaminhar o título. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Fala João Guilherme, link na descrição. Com o empate do Palmeiras contra o Cruzeiro, jornalista explicou por que o Flamengo deu muito mole na rodada. Apesar de ter perdido a oportunidade de ser líder, jornalista ainda prevê campeonato aberto e que agora quem errar menos será campeão. Vamos acompanhar o recorte e na sequência trazemos as últimas do nosso Mengão. Sem mais, tudo sobre o Flamengo agora. Dos males o menor. Por quê? Se o Palmeiras ganha esse jogo, ele abre 3 pontos em relação ao Flamengo. Ele acabou de empatar com o Cruzeiro. Então ele fica 1 ponto à frente do Flamengo. E mantém ali uma vitória a mais. Palmeiras vai para 62, Flamengo fica com 61 e o Palmeiras com uma vitória a mais. O Palmeiras não abriu o número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Então, minha gente, dos males o menor. Flamengo perdeu uma enorme chance de ser líder do Campeonato Brasileiro. E aí esse empate, hoje à noite, reforça o mole que deu o time do Flamengo. Vacilou. Perdeu uma grande chance. E a expressão do Felipe Luiz ontem na coletiva pós-jogo demonstrava exatamente isso. E ele acabou falando lá, eu não esperava esse resultado. Realmente. Era um jogo, pela situação do Fortaleza, o time que mais vezes foi derrotado este ano no futebol brasileiro, vocês sabiam disso? 26 derrotas. Era jogo para o Flamengo ganhar. Né? Com o elenco que o Flamengo tem, pela sequência que o Flamengo vinha, né? 3 grandes vitórias contra Botafogo, Palmeiras e Racing, Flamengo deu um enorme mole. Flamengo poderia agora ser o líder do Campeonato Brasileiro. Contudo, esse empate 0-0 Palmeiras e Cruzeiro deixa o Campeonato Brasileiro aberto. Não tem nada definido. Palmeiras, com certeza, está lamentando a oportunidade que perdeu de colocar 3 pontos à frente do Flamengo e de voltar a ter 2 vitórias a mais. Que isso aí seria muito complicado para o Flamengo tirar. Agora, minha gente, resumindo, é o seguinte: o Flamengo tem que vencer os seus jogos todos e torcer para o Palmeiras pelo menos empatar e perder. Mas o Flamengo tem que ganhar tudo. O Flamengo não pode mais perder ponto. E o Palmeiras também não. Flamengo e Palmeiras deram um mole enorme nesta rodada e perderam a chance de levar vantagem sobre o grande rival. O Flamengo, se tivesse vencido, seria líder com 2 pontos, com 1 ponto de vantagem, com 2 pontos de vantagem, iria a 64. E o Palmeiras perdeu a chance de abrir 3 para o Flamengo e colocar também 64 pontos. Os dois deram mole. Então, isso aí dá uma pitada de emoção grande na reta final do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o empate Palmeiras e Cruzeiro amenizou, diminuiu um pouco o impacto da derrota do Flamengo para o Fortaleza ontem. E agora vamos ver o que vai dar. Os dois têm Libertadores da América no meio de semana. Vou falar um negocinho para vocês. O Palmeiras não está bem não, cara. Você vê como é que é o futebol, né? Palmeiras vinha bem, ganhando, alguns jogos com vitórias questionáveis, principalmente aquela contra o São Paulo, em que a arbitragem teve um peso muito grande naquele jogo, mas o Palmeiras vinha numa grande sequência. De repente, cara, depois daquele jogo do São Paulo, o Palmeiras caiu de produção, cara. Ganhou bem do Bragantino e depois, caiu de produção.
Perdeu para o Flamengo, a derrota para o Flamengo deu uma desarrumada lá no Palmeiras, perdeu para a LDU levando um toco e hoje empatou com o Cruzeiro, né? E é nesse ambiente aí que o Palmeiras vai para tentar uma virada em cima da competente LDU, que faz uma grande campanha. A LDU eliminou Botafogo, eliminou São Paulo, não foi goleado ainda nessa Libertadores da América, e o Palmeiras, com este momento, vai ter que virar o jogo, fazer 4 gols na LDU. É uma missão muito difícil. E o Flamengo, que tem a vantagem, diferente do Palmeiras, vai jogar fora de casa, num inferno, que será o El Cilindro, mas com a vantagem de 1-0. Mas o Flamengo vem de uma derrota, quebrando aquela sequência. São competições diferentes? São. Mas eu acho que afeta. Muda o ambiente, muda o clima. Se o Flamengo tivesse vencido ontem, ele iria com um ambiente melhor para a Vejameda, até mesmo com mais confiança. Perdeu, a água bateu na ponta do queixo aqui, ó. Você vê como é que são as coisas, hein? O Flamengo vem de uma sequência espetacular, venceu o Botafogo no Engenhão, venceu o Palmeiras, venceu o Racing no Maracanã, e aí perde para o Fortaleza, a água bate no pescoço. Isso é Flamengo. E isso pode ter um ponto positivo em se tratando de Flamengo, que é o seguinte: o Flamengo, historicamente, e ele irá completar 130 anos no próximo dia 15 de novembro, nesses momentos de maior pressão, de maior dificuldade, quando parece que o Flamengo vai tomar, ele cresce e ele vai melhor do que nos momentos como no jogo de ontem, que o Flamengo vinha de 3 vitórias seguidas e tal, embalou, Felipe acertou o time, estamos voando, perdeu para o Fortaleza. Praticamente rebaixado. Então, é um momento que, de fato, né, pode ser benéfico para o Flamengo, mas, obviamente, que era melhor ganhar o jogo. E a gente comenta que o empate de hoje, Palmeiras e Cruzeiro, amenizou a derrota do Flamengo ontem, mas, ao mesmo tempo, também lamenta muito, né? O empate de hoje entre Palmeiras e Cruzeiro dá um gosto ainda mais amargo de que o Flamengo poderia agora estar na frente do Palmeiras com 2 pontos de vantagem. Perdeu a chance de ser líder. Mas o campeonato está aberto, gente. E já vou mostrar para vocês aqui os jogos que restam de Palmeiras e Flamengo. Tá bom? São 9 jogos, hein? Para definir o campeonato. Muita gente falando aqui da arbitragem. Realmente não é um tema que eu gosto de falar. Eu acho que tem muita pressão em cima da arbitragem, mas tem acontecido realmente lances que chamam muita atenção em diversos jogos. E hoje o Gustavo Gomes era para ter sido expulso, né, gente? Até o palmeirense mais lúcido, por exemplo, o Lucas está dizendo aqui no TikTok, nunca viu o VAR chamar para dar amarelo. Pois é. Aumenta ainda mais a estranheza do lance. Gente, o rapaz, o Wanderson do Cruzeiro, ele saiu do jogo. A entrada do Gustavo Gomes, a televisão mostrou por diversos ângulos, ele vai com o pé alto e atinge a canela do rapaz. Uma jogada perigosa. Ele poderia ter quebrado a perna. Né? Foi uma jogada imprudente, violenta. Aí tem o VAR. O VAR chama. Se o VAR chamou, né, porque viu alguma coisa ali, ó, dá uma olhada aqui. Aí o árbitro vai e dá amarelo, não expulsa o Gustavo Gomes, sinceramente. O Palmeiras foi beneficiado com essa situação. E outra, hein? Segundo tempo, Fabrício Bruno foi expulso, ele já tinha amarelo, mas o lance que ele levou amarelo, o segundo, na minha opinião, não era lance para amarelo. Foi uma jogada de jogo, um contato de jogo. Não era para ele levar segundo amarelo naquele lance. Se ele não tivesse amarelo, ele não levaria amarelo naquele lance. Então, na minha avaliação, mais um benefício para o Palmeiras no jogo. E mesmo assim, o Palmeiras não conseguiu
vencer o Cruzeiro, né? Não gosto de falar de arbitragem, acho que muitas vezes ela serve como desculpa para a incompetência de muitos que usam isso, mas, de fato, tem acontecido coisas em jogos do Campeonato Brasileiro que tem chamado bastante atenção, né? E essa de hoje foi mais uma. Rapaz, o Gustavo Gomes não ter sido expulso foi um escândalo, pô. Até o palmeirense mais lúcido e consciente, né, acha isso. O Edmilson aqui no Facebook está fazendo um comentário. Ih, rapaz, não é esse não. JG, 2 pontos de vantagem e igualava o número de vitórias, né? Exatamente. Que mole deu o Flamengo, né? Porque se o Flamengo ganha ontem, o Palmeiras empatando hoje, o Flamengo teria 2 pontos de vantagem e igualaria o número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Se os dois chegarem com a mesma pontuação na última rodada, o que vai definir é número de vitórias. E, neste momento, o Palmeiras tem 1 vitória a mais do que o Flamengo. O Flamengo tem um saldo de gols melhor, né? Tem um número de gols marcados melhor, mas esses critérios estão abaixo na ordem. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, e o Palmeiras continua na frente. É isso, né? Mas, gente, tá vivo. O Flamengo está vivo no Campeonato Brasileiro. Isso é um fato. E a disputa do título até o fim entre Flamengo e Palmeiras, né? Eu não acho não, meu amigo LK. Eu acho que rodou. O Cruzeiro está fora do campeonato. Se o Cruzeiro tivesse vencido hoje, ele estava no páreo, mas agora acho que não dá mais não. Tem um jogo a mais, está 5 pontos do Palmeiras, está 4 pontos do Flamengo, sinceramente. Não acredito. Não acredito. Carlos Guedes, Flamengo está vivo. Claro que está vivo. Faltam 9 jogos, tanto para o Flamengo como para o Palmeiras. O Flamengo está 1 ponto atrás do Palmeiras e 1 vitória atrás do Palmeiras. Faltam 9 jogos, 27 pontos a disputar, 1 ponto a diferença entre eles. O Flamengo está vivo. É óbvio que o Flamengo está vivo. Juscelio, esquece o Cruzeiro. Esqueço, mas falo o seguinte: é um bom time o Cruzeiro, hein, cara? É um bom time competitivo do Cruzeiro. O Cruzeiro contra Palmeiras e Flamengo, ele ganhou no turno, lá em Belo Horizonte, do Cruzeiro, do Palmeiras e do Flamengo, por 2-1, venceu os 2 jogos com o mesmo placar, 2-1, e no segundo turno, fora de casa, ele empatou com os 2 também com o mesmo placar, 0-0. Então, o Cruzeiro mostrou que é um time que realmente ele bate de frente com Flamengo e Palmeiras, que são os 2 melhores times do futebol brasileiro. E, tecnicamente, o Flamengo é muito melhor, embora ontem tenha feito uma partida, de fato, muito ruim. Ai, 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 muito bem. O meu amigo Alisson tem que acreditar até o final, porque está vivo. Poderia estar numa situação delicada agora o Flamengo, hein, se o Palmeiras tivesse vencido o jogo. Mas não, o Palmeiras empatou, o Flamengo está 1 ponto atrás, com 1 vitória a menos, 9 jogos pela frente, o Flamengo está vivo. E olha a pergunta aqui. Botei na tela, vou responder. Não vou fugir. Perguntou, quer resposta, então vai ter. Na minha opinião, estarão no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima. Por enquanto, a Conmebol está confirmando o jogo lá. Quem vai estar lá? Quem vai fazer a final
da Conmebol Libertadores e lutar pela glória eterna, na minha opinião, estarão lá Flamengo e LDU. Teremos uma final entre Brasil e Equador nesta edição da Libertadores da América. Aliás, o que não é novidade, porque a LDU já decidiu Libertadores com o Fluminense e o Barcelona de Guayaquil já decidiu com o Vasco da Gama. Na minha opinião, o meu palpite, a final da Libertadores será Flamengo e LDU. Concorda comigo? Hein? Quero saber a sua opinião. Perguntou, eu respondi. É o meu palpite. É isso aí. Olha, a LDU deu um passo enorme para chegar à final e o Flamengo ele vai ter uma missão dura, mas que ele tem condições de passar. Se o Flamengo jogar como jogou no Maracanã contra o Racing lá, o Flamengo tem condições de passar, porque o Flamengo tem a vantagem. Ele pode jogar pelo empate, e se ele fizer um gol lá na casa do Racing, ele complica a vida do time argentino. E o Racing vai para o jogo, né, minha gente? O Racing vai para o jogo. O Racing vai ter que fazer gol no Flamengo. Então ele vai atacar o Flamengo. E ele vai abrir espaços para o Flamengo buscar o contra-ataque, né? Acho que o Flamengo do Felipe Luiz jogará contra o Racing com a sua principal característica, que é a manutenção da posse de bola. É aquele time que muitas vezes irrita o torcedor, que fica com a bola, trocando passes. Acho que vai buscar fazer isso, ficar muito com a bola, deixar o tempo passar, calmo, frio, calculista, irritando o Racing, que vai estar no meio daquela loucura, mas cada minuto que passa a pressão vai aumentando para o Racing, e aí o Flamengo vai dar aquela estocada e vai ganhar o jogo. Na minha opinião, o Flamengo ganhará o jogo lá. Eu acho que vai ser 2-1 Flamengo. Meu palpite, hein? É o meu palpite. Palmeiras vai perder para a LDU, a Liga dos Urubus. Rapaz, LDU é isso? Não é não. Liga Deportiva Universitária de Quito. Mais Liga dos Urubus, né? É isso aí. Lipe, João, sem Pedro, o Arrasca é falso 9. Cara, ele pode ser o falso 9. Mas tem outras opções. Você pode colocar o Plata aí, que inclusive tá dando o que falar. O Plata, ele foi flagrado. Tá de folga. Então, agora, nesse momento, né, que a torcida está chateada, há uma cobrança, o cara vai e se expõe desse jeito, ele tem que estar preparado para isso. Já tiraram foto, já está um falatório danado, poderia ter evitado. Mas é bom dizer que o Plata estava de folga, né? Tá, beleza. Pode ser o Plata. Você pode jogar com o meio-campo composto ali por Jorginho, Pulgar, Saul, Carrascal, e colocar o Arrascaeta na frente, né, como um falso 9. Você tem a opção do Wallace, né, que entrou bem ontem na partida, se movimentando. Você pode colocar Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino. Você pode colocar o Bruno Henrique ali. Opções não faltam. Eu acho, é um palpite, não é informação, é uma dedução. Eu acho que o Felipe irá com o Plata. Plata vai jogar ali. Vai ser Luiz Araújo, Plata, Carrascal, Pulgar, Jorginho e Arrasca. Mas o Saul jogou muito ontem. Vai ter que arrumar um lugar para o Saul aí nesse time aí. Numa dessa,
o Felipe, até porque vai ter que controlar o jogo e ter muito a bola, numa dessa ele mete o meio-campo com Pulgar, Saul, Jorginho e Arrascaeta, hein? Aí a bola vai ficar ali. A bola não vai sair dali. E o Racing metendo a porrada e querendo pegar a bola e partir para o ataque, e o Flamengo tendo que segurar a bola. Parando para pensar com o jogo que o Saul fez ontem, o Saul ontem foi o melhor em campo do Flamengo, né? De repente ele joga, hein? Aí fica ali Pulgar, Jorginho, Saul, Arrasca, Luiz Araújo e Carrascal? Pode ser. Não duvido não, hein? Pode ser. Vamos ver. Eu acho que o Saul, depois do que ele fez ontem, ele tem chance de começar jogando. Um grave acidente marcou a tarde desta segunda-feira na rodovia Presidente Dutra, envolvendo um ônibus com torcedores do Flamengo que seguia em direção a Buenos Aires, na Argentina. O veículo, que transportava dezenas de rubro-negros animados com a viagem para apoiar o time na semifinal da Copa Libertadores, tombou na altura de Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro. O acidente provocou grande mobilização das equipes de resgate e deixou várias pessoas feridas, algumas em estado grave. O caso gerou comoção entre torcedores, autoridades e o próprio clube, que rapidamente se manifestou, oferecendo apoio às vítimas. De acordo com informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal, o ônibus tombou por volta das 15h51, no quilômetro 281 da rodovia, sentido São Paulo. O veículo fazia parte de uma caravana organizada de torcedores que saíra do Rio de Janeiro com destino à capital argentina. O grupo pretendia chegar a Buenos Aires até a manhã de terça-feira, a tempo de acompanhar o jogo do Flamengo contra o Racing pela semifinal da Libertadores. O impacto do tombamento foi tão forte que parte do ônibus ficou destruída e muitos passageiros precisaram ser retirados com o auxílio do Corpo de Bombeiros e de equipes do SAMU. No momento em que o acidente ocorreu, o trânsito ficou completamente interrompido, no sentido São Paulo. A pista só foi totalmente liberada por volta das 18h40, após o trabalho das equipes de resgate e da perícia. O Centro de Controle Operacional da concessionária Rio SP, responsável pela administração da Dutra, coordenou as ações de emergência. Ambulâncias, viaturas da Polícia Rodoviária Federal e equipes médicas se deslocaram rapidamente até o local. A concessionária informou que o acidente resultou em 46 vítimas, sendo 32 feridos leves, 10 com ferimentos moderados e 4 em estado grave. Felizmente, até o início da noite não havia confirmação de mortes. As causas do tombamento ainda estão sendo investigadas, mas há indícios de que o motorista possa ter perdido o controle do veículo em uma curva, possivelmente em razão da pista molhada e de uma tentativa de desvio brusco. Testemunhas afirmaram que o ônibus trafegava em velocidade compatível com o trecho, mas uma possível falha mecânica também está sendo considerada. O veículo, segundo informações preliminares, pertencia a uma empresa contratada por torcedores organizados. O Flamengo divulgou uma nota oficial nas redes sociais assim que tomou conhecimento do acidente. O clube informou que entrou em contato com o prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, que imediatamente colocou à disposição o Hospital Municipal e a Santa Casa de Misericórdia para o atendimento das vítimas. Além disso, a diretoria rubro-negra acionou o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros e manteve contato direto com a Superintendência da PRF do Rio de Janeiro para acompanhar as providências adotadas no local. O Flamengo afirmou estar prestando toda a assistência possível às famílias dos torcedores e reforçou seu compromisso em apoiar os feridos e garantir que recebam o atendimento necessário enquanto o trágico acidente mobilizava as autoridades. A delegação do Flamengo embarcava no mesmo dia rumo a Buenos Aires. O time viajou no início da tarde para enfrentar o Racing no jogo decisivo da semifinal da Libertadores. O elenco comandado por Felipe Luiz teve praticamente todos os jogadores à disposição, com exceção de Everton, Cebolinha e Pedro, que seguem em recuperação de lesões. O zagueiro Léo Ortiz, que ficou de fora da partida contra o Fortaleza no fim de semana, foi relacionado após se recuperar de um estiramento no tornozelo direito. Os jogadores Eric Pulgar e Jorge Carrascal
também voltam ao time, após cumprirem suspensão no Campeonato Brasileiro. O técnico relacionou 28 atletas para a viagem à Argentina, e o clube manteve uma logística semelhante à utilizada em confrontos anteriores fora do país. O último treino antes do duelo acontecerá no Centro de Treinamento do Defensa e Justicia, em Florencio Varela, nos arredores de Buenos Aires. O Flamengo, que venceu o jogo de ida por 1-0 no Maracanã, pode até empatar na partida de volta, marcada para quarta-feira às 21h30, para garantir vaga na final da competição continental. Apesar da concentração na disputa esportiva, o clima entre os torcedores e a diretoria do Flamengo ainda estava marcado por outro episódio recente: a polêmica envolvendo os altos preços dos ingressos cobrados para a torcida visitante no jogo contra o Fortaleza, válido pelo Campeonato Brasileiro. A partida disputada no último sábado na Arena Castelão teve um público total de 36.815 pessoas, das quais apenas 8.962 eram flamenguistas. No entanto, mesmo representando apenas 24% dos torcedores presentes, a torcida rubro-negra foi responsável por 76% da arrecadação total do jogo, gerando cerca de 2,7 milhões dos 2,71 milhões arrecadados. A diferença nos valores cobrados chamou a atenção. Enquanto os ingressos destinados à torcida do Fortaleza custavam, em média, 23,32 reais, os rubro-negros pagaram um valor médio de 231,95, quase 10 vezes mais caro. Essa disparidade gerou protestos entre os torcedores e também motivou uma nota oficial de repúdio por parte da diretoria do Flamengo. No comunicado, o clube criticou duramente a política de preços adotada pelo Fortaleza, classificando-a como incompatível com o princípio da isonomia e contrária ao espírito esportivo que deve reger o futebol. O Flamengo destacou em sua nota que acredita em um futebol que emocione, una inspire, baseado no respeito entre torcedores e no fair play dentro e fora de campo. O clube ressaltou que no Maracanã, todos os torcedores, inclusive os visitantes, são recebidos com respeito e têm direito de assistir às partidas em segurança, inclusive em setores mistos, onde diferentes torcidas convivem pacificamente. O texto também lamentou um episódio ocorrido no Castelão, quando uma torcedora do Fortaleza hostilizou 2 espectadores que vestiam camisas pretas, suspeitando que fossem flamenguistas. Os 2 acabaram sendo retirados do estádio, o que o Flamengo classificou como um ato de intolerância e desrespeito. Para o clube carioca, episódios como esse representam um retrocesso e mostram o quanto ainda é necessário evoluir no sentido de promover um ambiente mais civilizado nos estádios. O comunicado termina reafirmando o compromisso do Flamengo em defender um futebol mais justo, acolhedor e democrático, no qual o amor ao esporte esteja acima das rivalidades e diferenças. O caso do ônibus acidentado, somado a essas tensões recentes, expõe como a paixão pelo futebol, embora seja um elemento de união, também pode se transformar em momentos de dor e preocupação. A viagem à Argentina, que deveria ser uma celebração da torcida rubro-negra, acabou marcada por uma tragédia que reforça a importância da segurança nas estradas e da responsabilidade das empresas que transportam torcedores. Muitos dos feridos foram levados para hospitais da região de Barra Mansa e Volta Redonda, e familiares das vítimas começaram a chegar às unidades de saúde no início da noite. O clima era de apreensão e solidariedade. Torcidas organizadas e grupos de apoio do Flamengo iniciaram campanhas nas redes sociais para ajudar com informações sobre os feridos e prestar assistência às famílias. A diretoria do clube informou que enviará representantes à região para acompanhar de perto a situação e que oferecerá suporte psicológico aos torcedores atingidos. Nas redes sociais, a notícia do acidente rapidamente se espalhou. Jogadores do elenco profissional, ex-atletas e personalidades ligadas ao clube manifestaram solidariedade. Felipe Luiz, técnico do time, declarou que o grupo viajou abalado com a notícia, mas que o elenco jogará também em homenagem aos torcedores feridos. A torcida do Flamengo é parte essencial do que somos. Estamos juntos em todos os momentos, nas vitórias e nas dificuldades, afirmou o treinador antes do embarque. Enquanto isso, o prefeito Luiz Furlani informou que as equipes médicas do município
estão mobilizadas para atender todos os feridos e que o governo local manterá contato direto com o Flamengo e as famílias das vítimas. Segundo ele, a prioridade é garantir que todos recebam tratamento adequado e conforto nesse momento difícil. O episódio reacende o debate sobre a segurança nas viagens de torcedores em ônibus fretados. Muitos grupos organizados costumam percorrer longas distâncias para acompanhar o time, especialmente em jogos de Libertadores, o que exige planejamento rigoroso, veículos em bom estado e motoristas experientes. Especialistas em transporte apontam que o controle sobre essas viagens precisa ser mais rígido, com fiscalização das empresas e verificação das condições dos veículos antes da partida. Para o Flamengo, o desafio agora é equilibrar o foco na semifinal da Libertadores, com a atenção voltada aos torcedores que sofreram no acidente. O clube, que busca mais uma final continental, vive um momento de grande expectativa esportiva, mas também de solidariedade e luto. A tragédia na Dutra ficará marcada como um dos episódios mais tristes da relação entre o time e sua apaixonada torcida. À medida que novas informações são divulgadas, cresce a corrente de apoio aos feridos e suas famílias. Clubes rivais, federações esportivas e até a Conmebol manifestaram pesar e se colocaram à disposição para ajudar. O futebol, que tantas vezes é palco de rivalidade e divisão, mostrou novamente sua capacidade de unir pessoas em torno da empatia e da esperança. O Flamengo prometeu que manterá atualizações constantes sobre o estado das vítimas e reforçou o compromisso de acompanhar cada caso, até que todos os torcedores estejam seguros e bem. Mesmo diante da dor, a força da nação rubro-negra se mostrou presente e o espírito de união, que tantas vezes empurra o time dentro de campo, agora se transforma em solidariedade fora dele. Entre o drama do acidente e a expectativa pela semifinal da Libertadores, o dia 27 de outubro